Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vamos agora ao Cariocão 2023, 10ª rodada. Então vamos lá para o resumo do que aconteceu nessa rodada. Rodada essa que poderíamos ter tido, né? O campeão do simbólico primeiro turno desse zoneado campeonato carioca, uma tabela que, na boa, destruiu qualquer charme que esse campeonato carioca tivesse, né? Tínhamos a Taça Guanabara, a Taça Rio, destruíram, fizeram uma tabela escrota, uma coisa escrota, aonde, na minha opinião, você desmerece realmente os times que brigam por algum título, porque aí você dá um título simbólico, você vai dar um título para um time que ficou entre o 5º e o 8º colocado. O 5º e o 8º colocado vão disputar um título também. Porque tinha que disputar o título, são os 4 primeiros. Mas aí os times pequenos, pô, irmão. Então, para mim, uma tabela esdrúxula, ridícula, desse campeonato carioca. Campeonato carioca esse que está caminhando para mais uma vez termos um grande, né, fora das finais. Está caminhando neste momento, faltando uma rodada, o Botafogo está fora. O Botafogo não depende só dele. O Botafogo depende de ganhar e torcer para o time que está na frente dele, que é o Volta Redonda, não ganhar. Porque se ganhar, o Botafogo fica fora e o Volta Redonda entra por méritos, vamos ser bem sinceros, por méritos, muitos méritos, o Volta Redonda entra nas semifinais. Mas vamos lá fazer o resumo aí do que aconteceu nessa 10ª rodada, com os resultados, a classificação e alguns comentários que eu acho pertinente em relação à classificação ou ao jogo em si. Beleza? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor carioca, meu amigo torcedor brasileiro e meu amigo torcedor interplanetário, né? Os ETs que porventura estejam acompanhando o nosso canal. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos aqui. A 10ª rodada tivemos Portuguesa da Ilha 1, Audax também. Portuguesa da Ilha e Audax estão ali pelo meio da tabela. O Audax falta um jogo, vai chegar aos 16 pontos, não consegue ficar entre os 4 primeiros. Mas o Audax está brigando ali com muita propriedade para ficar entre o 5º e o 8º colocado, que vai disputar aí a Taça Rio para ver quem vai ser campeão. Então o Audax está ali nessa briga para ficar entre o 5º e o 8º colocado. Já a Portuguesa está ali na 10ª colocação, hoje é o 8º colocado. Então também está na briga para ficar, né, para essa disputa, se eu não estiver enganado, da Taça Rio. Continuando, Madureira 0, Volta Redonda 6. Volta Redonda fazendo um campeonato carioca espetacular. Se terminasse hoje, Volta Redonda seria o 4º colocado classificado para as semifinais. O Volta Redonda tem um saldo de gols espetacular. O Volta Redonda tem 24. O Volta Redonda é o melhor ataque do campeonato carioca, é o Volta Redonda. 24 gols feitos. Tomou 12, tem um saldo de 12. O melhor saldo é o do Fluminense, né? Fluminense com 15,
por incrível que pareça, quase que um milagre, o Flamengo é o segundo, com 14. Como é que pode? Deve ter alguma coisa errada. Então, Volta Redonda vem fazendo uma campanha espetacular e só depende dele. Volta Redonda só depende dele para estar entre os 4 primeiros. Ganhou dentro dos 4 primeiros. Não vai adiantar o 5º colocado que o Botafogo ganhar, que não vai conseguir passar e nem tirar o saldo de gols. Acho muito difícil o Botafogo tirar esse saldo de gols, que hoje o saldo de gols é de 4. O Botafogo tem 8 gols e o Volta Redonda tem 12. Acho pouco provável que consiga, mas o Botafogo ainda tem aquela esperança. Tem a esperança também do Vasco perder o seu jogo, quem sabe, porque aí consegue chegar e ultrapassar o Vasco. Então, o Volta Redonda espetacular só depende exclusivamente dele para estar entre os 4 primeiros. E vou ser bem sincero, está merecendo a classificação pela campanha. Bangu 0, Fluminense 5. Flusão é o segundo colocado, mas na minha opinião vai terminar em primeiro. O Fluminense hoje é o segundo colocado com 22 pontos, 1 ponto atrás do Flamengo. Mas na minha opinião vai terminar em primeiro, porque a última rodada, a 11ª rodada, teremos o Fla-Flu. E o Fluminense não vai perder para esse time do Flamengo. Não vai perder para esse time do Flamengo. O time do Fluminense é muito melhor que o time do Flamengo. A tendência é até que goleie. Tá? Então, na minha opinião, o Fluminense vai terminar na primeira colocação. E o Bangu está ali na 7ª colocação. Nos últimos 3 jogos o Bangu perdeu, mas está ainda naquela zona entre o 5º e o 8º colocado, que vai disputar um título. Então, Bangu só depende dele também para chegar entre o 5º e o 8º nesta competição zoneada desse regulamento esdrúxulo que é o Campeonato Carioca. O Flusão fazendo uma campanha muito boa aí, perdeu apenas um jogo, perdeu 2 jogos, teve um empate, está fazendo uma campanha bem interessante. Flusão. Boa Vista 1, Nova Iguaçu 0. Boa Vista está na 11ª colocação, só teve uma vitória até agora. Só não é pior do que o Resende. O Boa Vista está brigando ali com o Resende contra o rebaixamento, para ver quem que será o rebaixado. Já o Nova Iguaçu está na 10ª colocação, na 9ª colocação, melhor, tem ali uma chance de chegar entre os 8 primeiros, porque a Portuguesa também tem 10 pontos. Então, o Nova Iguaçu, que não vem fazendo uma grande campanha, mas tem chance de ficar ali entre o 5º e o 8º colocado e disputar essa taça, eu acho que é a Taça Rio. Tivemos Resende 0, Botafogo 2, Resende é o último colocado, está brigando aí contra o rebaixamento, e o Botafogo com esta vitória chega ali aos 19 pontos, estava na zona de classificação antes do clássico Flamengo e Vasco, né? Mas era óbvio, daqui a pouco eu vou falar do clássico, que talvez o Botafogo não conseguisse ficar ali justamente por causa do clássico. O Botafogo está na 5ª colocação com 19 pontos, tem que ganhar o seu jogo e torcer para resultados adversos. Tem que ganhar o seu jogo, se puder golear, fazer uma grande quantidade de gols, porque aí de repente no ruim empata com o número de pontos com Volta Redonda, que está à sua frente nesse momento, mas no saldo de gols ganha. Então, imagine lá, o Volta Redonda ganha só de 1-0, fica com saldo 13, e o Botafogo meta 6-0 no seu adversário, fique com os mesmos números de pontos e passe no saldo de gols. O Botafogo ainda tem chance, mas tem que fazer um saldo de gols muito grande, ou torcer por um tropeço aí de Volta Redonda, e também, quem sabe, de Vasco da Gama, ou de um ou de outro.
Se o Vasco tropeçar ou Volta Redonda tropeçar e o Botafogo ganhar, o Botafogo está classificado. E tivemos o clássico Flamengo e Vasco. Eu, infelizmente, eu não fiz o pré-jogo. Se eu tivesse feito pré-jogo, provavelmente eu ia receber algumas críticas de um lado, não críticas do outro. Se eu tivesse feito pré-jogo, eu tinha falado. O favorito é o Vasco. O Flamengo não é favorito contra ninguém. O Flamengo não é favorito contra ninguém. E eu acho incrível ainda alguns canais que cobrem o Flamengo fazer uma análise dizendo que o time do Flamengo está evoluindo. E pior, torcedores do Flamengo concordando. Pô, estão de sacanagem. Eu até acompanho, não vou deixar de acompanhar esse canal que eu estou falando, porque acho que foi o único que eu vi falando isso. Todos os outros estão marretando e, na minha opinião, com razão, apesar de alguns canais que cobrem o Flamengo que estão marretando, babaram um ovo do cacete do Vitor Pereira, babam um ovo da porra do Marcos Braz. Só que eles estão vendo que a coisa está mudando de figura e começaram a marretar. Mas tem vídeos aí para todo mundo ver, eles dando graças a Deus que o Dorival foi embora, falando do Vitor Pereira como fosse um técnico para dirigir o Real Madrid. Foi contra parte da torcida que queria que o Dorival ficasse, falou que o Dorival tinha que sair mesmo, porque ele não tinha capacidade, ele não era ao nível do elenco do Flamengo. Um monte de canal que está marretando hoje babou um ovo do cacete do Vitor Pereira. Eu estou muito tranquilo de falar, porque para mim o que o Vitor Pereira fez no Corinthians foi safadeza. A maneira como o Flamengo trata alguns treinadores é de mau caratismo. Então, para mim, o que começa errado vai dar errado. Simples assim. O mau caratismo, a prepotência não pode vencer. Está acontecendo mais ou menos o que eu imaginava. Bom, se eu marretar, eu estou marretando dentro de uma linha de pensamento. Mas tem um monte de canal do Flamengo que mudou a linha de pensamento de uma hora para outra para não perder like. Mantém. Esse canal que eu estou falando, ou ele não entende absolutamente nada de futebol para dizer que está tendo evolução. Claramente, irmão. Ou ele está vendo a oportunidade de ter uma vantagem com essa diretoria do Flamengo. Porque está todo mundo marretando, só ele que não está. De repente ele vai falar: "Ei, Marcos Braz, porra, tô defendendo o treinador, tô defendendo você. Me dá uma abertura aí dentro do Flamengo." Só se foi isso. Porque, porra, não é possível. Ah, não, o time está evoluindo, o grande problema é só a parte física. Pô, tá de sacanagem. O Flamengo não tem tática alguma. O Flamengo é uma bagunça, não tem tática alguma. O Vasco jogou melhor do que o Flamengo? Não, o Vasco jogou em cima da tática. Taticamente, o Vasco é anos-luz superior ao Flamengo. Não estou falando individualmente. Taticamente, o Vasco é anos-luz em cima do Flamengo. Porém, que a tática do Flamengo não existe e esse Vitor Pereira está sugando tanto o elenco do Flamengo que até a qualidade técnica de alguns jogadores do Flamengo estão sumindo. E a diretoria não manda o preparador físico embora. Ah, mas o preparador físico era do Jorge Jesus. Foda-se. Tá fazendo um trabalho horroroso. Para fazer esse trabalho, contrata qualquer um. Ou deixa o que tava, pô. Então, o clássico Flamengo e Vasco deu a lógica. Qual era a lógica? A lógica era o Vasco ganhar. A lógica era o Vasco ganhar. Quem estava pensando diferente estava de sacanagem, não está acompanhando o futebol. O Flamengo é um bando. Um bando. Não tem comando. O presidente do Flamengo é um bolha, não mete a cara. Ele só aparece quando ganha título. Quando não ganha, ele se foge. Ele foge. Se esconde. E o Braz e o Vitor Pereira, quando perde, parece que tá tudo normal. Não. Tá tudo sob controle. O que importa é o final. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Então, o Flamengo perdeu apenas de 1-0. Apenas de 1-0. Deu sorte de ter perdido apenas
de 1-0. Mas a goleada que eu espero que o Flamengo tome, acredito eu que na próxima rodada essa goleada virá. Vai ser uma paulada doída que o Flamengo vai tomar na próxima rodada, que vai pegar o time mais arrumado e o melhor time desse campeonato, que é o Fluminense. E tem tudo o Fluminense passar o trator mesmo em cima desse, com pena, eu falo com muita pena disso, desse destroço que é esse time do Flamengo. Uma pena mesmo, mas merecido o que está acontecendo no Flamengo, merecido. Então termina a 10ª rodada, Flamengo, por incrível que pareça, ainda é o primeiro colocado com 23 pontos, Fluminense é o segundo com 22, o Vasco é o terceiro com 20, o Volta Redonda é o quarto com 19. E na zona de abaixamento, o Resende. Então, tá aí o resumo do Cariocão da 10ª rodada. Um abraço, até mais, fui!